Bem, vamos lá. A gente já chega aqui falando que a camisa 7 não foi. Ela não vem mais pro De La Cruz. A camisa 7, apesar de muitos jornalistas trazerem que ela iria pro Nicolás De La Cruz, a camisa 7 vai do Everton Ribeiro para outro jogador que já vinha atuando pelo Flamengo. Vai pro Luiz Araújo. Luiz Araújo é o novo dono da camisa 7 do Flamengo. Então, o Luiz Araújo vai assumir essa camisa, né? Havia expectativa aí que fosse pro Nicolás de la Cruz, porém ele acabou assumindo aí então o Luiz Araújo, o número que era de Everton Ribeiro. É o jogador que joga mais ali naquela posição mesmo, então eu acredito até que tenha sido algo aí muito bem pensado até pela diretoria com relação à decisão, né? Vamos ver agora qual será o manto do Nicolás de la Cruz. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, comentou brevemente no velório do Zagallo ontem sobre o andamento das negociações com o RB Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz. Ele deixou claro que somente a equipe de Bragança Paulista está fazendo jogo duro nas tratativas e que jogou a responsabilidade para o outro lado. Olha só, aqui não é para isso, né? Falar de contratação porque ele estava no velório, mas vamos aproveitar e falar rapidamente, olha só, o Bragantino está fazendo jogo duro, a gente entende, vamos deixar o Bragantino decidir, né? O que foi publicado também é que o Braz não vai aumentar mais, não vai fazer uma nova proposta aumentando, tá? E o mesmo vale para o Vinha. O Flamengo já chegou nos 7 milhões de euros, já fez ali uma oferta até com relação à porcentagem, eles ficam com uma parte, a mesma coisa aí com relação ao Léo Ortiz. Agora o Flamengo já fez a parte dele e já chegou, né, aonde poderia chegar. Acontece que a gente tá aí com algumas pessoas aí criticando, inclusive, o ex-jogador do Flamengo, o Fábio Luciano. Ele analisando o mercado da bola, ele falou o seguinte: o Flamengo precisa de contratações. Trouxe o De La Cruz e ainda precisa de reforços nas laterais, que seria o caso do Vinha. Os outros times estão se reforçando e o torcedor do Flamengo também espera que isso aconteça no clube. O elenco é qualificado, mas tem alguns problemas que precisam ser restaurados para Tite poder fazer o trabalho que esperam dele, né? E eu vejo com bons olhos. Então ele pedindo aí, né, por contratações também, o Fábio Luciano, ele que é um cara que teve uma passagem emblemática aí pelo Flamengo, né? Então a gente sabe que o Fábio Luciano está preocupado aí com a questão das contratações do Mengão. A questão do Vinha, a gente já falou, ele quer jogar no Flamengo, né? O Flamengo já fez aí as propostas que tinha que fazer, tem óbvio, né, interesse em outros uruguaios. O Flamengo está atrás de uruguaios mesmo, parece que entendeu que os jogadores uruguaios vão bem aqui no Flamengo, pelo menos o Arrascaeta, De La Cruz, o Varela estava se encontrando quando teve aquela lesão, né, inclusive caindo nas graças da torcida, e segundo o jornalista uruguaio Matias Torres, o Flamengo segue em busca de trazer por empréstimo o meia Facundo Pelistri do Manchester United, tá? Então quer por empréstimo o jogador de 22 anos, não tem muito espaço no clube inglês, lá no Manchester United. Um empréstimo para outra equipe é considerado até pelo clube para dar minutagem aí ao atleta. Eles pensam lá no Manchester United. O problema é o seguinte, gente, eles gostam de emprestar dentro da própria Europa, tá? Emprestar para cá, e vale a gente ressaltar que às vezes acontece, como aconteceu com o Andrés Pereira, e o Flamengo disse que ia comprar exatamente do Manchester United, exatamente do Manchester. O Flamengo disse que ia comprar e não comprou, né? O Flamengo tinha até aquele dia tal, falou que ia pagar e tal, ia comprar e não comprou. E aí o jogador voltou para o Manchester United, né? O Andrés Pereira. O Flamengo tinha dado certeza que ia comprar e não comprou, né? Então tem aí um pequeno impasse entre Flamengo e Manchester United por causa daquela questão, né, do Andrés Pereira. O Flamengo não é o único clube interessado em Facundo Pelistri. Surgiram notícias aí que o Grêmio também estaria observando o jogador. O Grêmio que também está se reforçando, né? Muitos times aí se reforçando. Ele é cria da base do Peñarol, chegou ao Manchester em outubro de 2020, chegou a ser emprestado 2 vezes ao Alavés da Espanha, e tem contrato com o clube inglês até junho de 2025, tá, gente? Então é uma possibilidade aí. O Flamengo está de olho aí, tem investido muito aí em jogadores
uruguaios, né? A gente sabe que é um cara aí que é um jogador sensacional, o Facundo, e o Flamengo está de olho aí no mercado. O problema é que até o momento o Flamengo não contratou ninguém além do Nicolás de la Cruz e da chegada do próprio Matheus Gonçalves aí, que retornou no caso do Red Bull Bragantino, né? E a gente tem uma situação aí agora que eu vou falar com vocês que eu fiquei assim bem chateado com a falta de respeito da Ana Thaís Matos com o nosso ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior. Uma vergonha, uma covardia, um desrespeito. Inclusive, não sei se ela apagou, acho que ela não apagou. Na verdade, sumiu dos stories dela porque já deu as 24 horas. O pessoal achou que ela tinha apagado, mas já deu as 24 horas, né? E... cara, um desrespeito que ela fez, ela postou o seguinte, ela postou uma imagem da própria Sport TV, né? Colocando ali o Dorival como novo técnico da seleção, e tá ali Sport TV, o @Sport TV, e ela postou o seguinte, eu subi aqui para mostrar para vocês melhor, olha só, a gente achando que o 7-1 era a pior coisa que poderia acontecer com a seleção. Gente, péssimo gosto, péssimo comentário, vergonhoso, né? Eu sinceramente, aí depois falam, mas ela tá reclamando que ela é discriminada. Cara, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o fato de ser mulher. Tem milhares de mulheres que merecem muito mais oportunidade do que ela. Fala besteira, cara. Fala besteira, tem que ser criticada. Uma covardia, um comentário desrespeitoso da parte dela. Desrespeitoso. Ela que é queridinha lá na Globo, na Sport TV, né? Inclusive o Galvão gosta muito dela. Pelo menos ele mostra isso na frente das câmeras, né? Eu sei que tem gente lá que não gosta, né? A gente escuta as coisas, tem gente lá que não gosta. Olha só, o goleiro Santos se reapresentou ao Flamengo. As negociações com o Fortaleza continuam bem encaminhadas, né? Mas o jogador deve se apresentar, e está com 33 anos e deve se apresentar, e tudo deve acontecer, segundo o UOL. Vai se apresentar também ao Fortaleza depois, deve ser confirmada a negociação. Fortaleza ofereceu um contrato de 3 anos de duração e valores chegam a 1,4 milhão de dólares ao Flamengo. 7 milhões de reais na cotação atual. Não é o que o Flamengo pagou, mas o Flamengo já teve o lucro desportivo com ele em 2022. Né? Teve o prejuízo desportivo em 2023. Né? Com aquela tirada de mão da bola no gol do Palmeiras. Aquilo ali foi horroroso, né? E o início de ano péssimo, cheio de falhas do goleiro Santos. Mas tá de saída para o Fortaleza, né? E o Flamengo vai recuperar uma parte do dinheiro. Você reduziu o seu prejuízo, né? Realizar o prejuízo, mas diminuir ele, você conseguiu recuperar um pouquinho. Além do Fortaleza, Grêmio e Botafogo também queriam o jogador, mas ele está a caminho da equipe de Fortaleza. A gente recebeu uma informação aqui que o Fortaleza também está de olho em um jogador do Flamengo, tá? O Fortaleza quer a contratação do Davi Luiz, tá? Então, olha só, vou passar aqui para vocês que o Fortaleza tá de olho aí na possibilidade de contratar o zagueiro do Flamengo. O Flamengo, vale a gente lembrar que ele renovou automaticamente por metas, tá? Ele tava com aquele contrato de 1 ano, mais metas para ter mais 1 ano de contrato. E o Flamengo, a informação que tinham passado é que o Flamengo iria tentar uma negociação amigável para ele deixar o clube. Não conseguiu, mas o Fortaleza volta a mirar no Flamengo em busca de reforço. O interesse da vez é o Davi Luiz, tá? Segundo o jornalista Saulo Alves, do canal Glória e Tradição, Davi Luiz é a principal opção do Fortaleza para o lado direito da zaga. Tobias Figueiredo, que joga nessa função atualmente, está de saída do Fortaleza. Porém, Saulo Alves destaca que o clube do Ceará pode encontrar dificuldades em tirar o zagueiro da Gávea. Afinal, o Davi renovou seu contrato recentemente. Aquele acordo, aquela cláusula que eu falei. A vontade do jogador também é ponto importante na negociação. Ele já bateu o pé que deseja cumprir o contrato com o Flamengo. Mesmo com a falta de espaço nos últimos tempos, Davi Luiz recebeu sondagens do meio do ano e não foi. O Vitória também, ex-clube de Davi, sonha com o jogador. A verdade é que o jogador não vai aceitar reduzir salário,
e o Vitória queria que o Flamengo pagasse a metade. O Fortaleza teria condições de pagar o que ele ganha no Flamengo, cerca de 1,2 milhão? Eu acho muito difícil, né? Então a gente vê essa situação aí e sabe que o Davi Luiz aí, cara, pode ser difícil, né, a saída do Davi Luiz.